Abra sua Bíblia lá em Evangelho de João, capítulo 5. Vamos fazer uma curta meditação. Você abriu lá em João, não é João, é Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Desculpa. João 5. João 5 foi o que eu preguei no domingo. Por isso que ela está no céu da minha cabeça. Marcos 9. Eu vou usar a NVI, tá? Lindinha. Olha, a Sofia é a menina que mais me ajuda aqui, tá? Tremenda ministra ali do teclado. Ok? Mari também, só que no outro teclado. Versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Repita comigo: tudo é possível àquele que crê. Feche seus olhos agora nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Senhor, aquele que a Tua palavra diz que Tu retens na palma de Suas mãos todo o poder do universo. Mas eu quero te pedir nessa noite, amado Espírito Santo, quebranta os corações nessa noite. Coloca, Senhor, nesses corações que muitas vezes duro, por conta das nossas incredulidades, Senhor. Por conta das adversidades, por conta dos problemas da vida. Às vezes nós passamos a não crer tanto assim. Mas o Senhor, amado Espírito Santo, trata com cada um dos corações que estão aqui, inclusive o meu. Inclusive o meu, Senhor. Vem tratando os nossos corações nessa noite, para que nós saiamos daqui totalmente diferentes, Senhor, mas com uma certeza, baseado, Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós e pela autoridade que o Senhor tem. Senhor, que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor, através de mim, a Tua voz venha ecoar e venha alcançar os ouvidos espirituais dos nossos irmãos, Senhor. Assim como o Senhor me alcançou. Que não haja nenhum empecilho, Senhor, da minha parte e da parte dos meus irmãos, para que o Senhor venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Senhor, como ministro do Teu Evangelho, no qual o Senhor mesmo me instituiu, eu repreendo toda ação do inferno, que tentará tirar a nossa atenção. Já caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Essa noite é uma noite, Senhor, já profetizamos, uma noite de cura para todo aquele que entrou aqui enfermo, uma noite de libertação para todo aquele que entrou aqui cativo, oprimido, uma noite de encontro, porque o Senhor já está nesse lugar. Pai, já te agradecemos por tudo que irá acontecer, no nome santo de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Diga amém. Amém. Tudo é possível àquele que crê. Que tremendo isso. Eu vou começar essa pregação perguntando para vocês: quantos creem aqui? Quantos creem aqui? Mas eu quero desafiar você nessa noite. Tudo é possível. Não no que pode acontecer. Preste atenção no que eu vou falar. Em que você crê?
naquilo que pode acontecer, ou naquele que tem toda a autoridade? Naquele que pode fazer acontecer. Porque uma coisa não pode existir sem a outra. E existe uma prioridade. Pode acontecer? Pode. Mas se você crê naquele que pode fazer acontecer. Eu vou explicar isso diante dessa palavra. Abre para mim, abre nesse versículo. A cura de um endemoniado. Versículo 14, a partir do versículo 14. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado. Diga comigo, maravilhado. E correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Só até aí por enquanto. Eu não vou me ater ao menino endemoniado. Por enquanto eu não vou fixar a palavra nele. E sim, muito menos no demônio. Muito menos no demônio. Diga comigo. Nós estamos num culto de batalha espiritual. Nós estamos num culto de batalha espiritual. Entende-se que se há demônio, o que precisamos fazer? Expulsar. Se há demônio, expulsa. Então eu não vou me ater a isso. Isso já é princípio que a gente já entende isso perfeitamente. E eu vou dizer uma coisa para você: aonde há a presença de Deus, não tem como um demônio ficar escondido. Muitas pessoas acham que, poxa, só vive dando demônio. Nós viemos, o Senhor Jesus veio a esta terra para desfazer a obra de Satanás. Então, aonde o Senhor está, tem que manifestar. Se tem demônio, tem que manifestar. E se tem demônio, vai ser expulso. Amém? Amém, igreja do Senhor? Mas eu não quero me ater a esse menino, nem a esse demônio. Eu quero fixar nessa noite, me fixar nessa noite na fé. Diga comigo, fé. Não no expulsar, viu, pastor Júnior? Não no expulsar a fé, não no expulsar o demônio, mas sim em quem tem autoridade para fazê-lo. Muitas vezes nós não nos colocamos à frente de uma certa situação onde há demônios, exatamente porque nós não temos fé. Mesmo sabendo que o nome do Senhor Jesus é poderoso, mas muitas vezes nos recolhemos porque não temos fé o suficiente para entrar nessa batalha, apesar de você já estar nessa batalha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é o expulsar, a prioridade não é o expulsar o demônio, e sim entender que quem tem autoridade é o Senhor Jesus, e o que eu preciso ter é uma fé, sabendo que Ele é que tem toda a autoridade, sabendo que se eu pronunciar o nome de Jesus, o demônio vai cair. Se eu falar em nome de Jesus, ele será expulso. Mas será que nós temos fé dessa maneira? Note que o pai do menino já tinha uma decepção. Qual foi a decepção? Ele trouxe o menino
aos discípulos. E o que aconteceu? Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Por isso a dúvida. Vamos mais um pouquinho mais frente. Sofia. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Isso já mostra que nós temos que ter uma fé no Senhor. No Senhor. Talvez eles tivessem uma fé neles mesmos. Talvez eles tivessem uma fé de que o demônio sairia porque eles são amigos de Jesus. Não. A nossa fé tem que estar direcionada àquele que é autor e consumador da nossa fé. Dá para entender isso? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Vai. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Para aí. Eu acabei de dizer para vocês, aonde está a presença do Senhor, o demônio tem que se manifestar. Até então, o pai levou aquele menino, mas a palavra de Deus não diz que ele estava manifesto. Ele não estava possesso. Mas eles não conseguiram expulsar. Mas quando trouxeram o menino para Jesus, para a presença do Senhor, e esse lugar está cheio da glória do Senhor, está cheio da presença do Senhor, se houver um demônio aqui, ele vai se manifestar, porque ele tem que ser expulso. Assim que ele viu, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ou seja, o menino não estava manifestando nada. Normal. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer, aí eu quero chegar aqui. Primeiro, quero que você imagine há quanto tempo você tem vivido o que eu preguei no domingo passado. Umas circunstâncias que não cessam. E você percebe claramente que isso só pode ser do inferno. Só pode ser do inferno. Aí você muitas vezes tenta resolver com as suas próprias mãos. Qual é a moeda desse reino no qual nós estamos? Você se lembra que o pastor Alexandre falou? Fé. Essa moeda de negociação é a fé. Como é que anda o seu tesouro? Essas moedas de fé na sua vida. Aí o pai vira para Jesus e faz assim, ó: mas se podes fazer alguma coisa, para aí. Por que ele, diante de Jesus, traz uma frase dessa? É ou não é uma frase de dúvida? Por quê? Porque ele já tinha passado uma decepção. Às vezes, nós estamos passando por circunstâncias, e porque elas não se resolvem logo de uma vez, mesmo você clamando, mesmo você declarando, elas não cessam. E aí você gera dúvida no seu coração. Essa noite é uma noite de dar um basta nas suas dúvidas. É uma noite de crescer a sua fé no Senhor Jesus. E você declarar Ele como sendo o único que pode transformar toda a sua vida. Quantos creem nisso? Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
É compreensível essa falta de fé desse homem. Ele já veio com o filho, cheio de problemas. Ninguém resolveu nada. Imagina você agora. O pastor Alexandre não está aqui hoje. Quantos confiam no pastor Alexandre? Todos confiam no pastor Alexandre? Amém? Amém. Nós confiamos. Ele é o nosso pastor. Ah, que o pastor não está aqui hoje, então não vai acontecer nada. Tomara que não manifeste nenhum demônio. Pode ser que eu tenha pensamentos assim. O pastor Alexandre é um tremendo homem de Deus. Ele é o anjo da igreja. Vai se manifestar demônio aqui hoje. O nome do Senhor Jesus vai expulsar. Porque é o nome do Senhor Jesus, no qual o nosso pastor Alexandre professa. Vocês entendem isso? Nós precisamos nos fixar em quem pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes esse espírito... Não, Marcelo, já lemos essa parte. Se podes, aí Jesus fala para ele assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E aí, esse homem, ele nos dá uma tremenda lição. Passa. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Diga comigo, eu creio. Diga comigo, eu creio. Diga isso lá do fundo do seu coração, para que o Senhor possa ouvir isso. Eu creio. Isso. Só que ele dá uma aula para nós. Eu creio, diz o Pai. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Às vezes nós declaramos eu creio, mas na hora de agir, não cremos tanto assim. Nós declaramos assim, ó. O chefe, quantos trabalham aqui? Trabalham? Eles trabalham? O chefe fala assim para você: olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Mas ó, dentre esses tudo que eu te mandei fazer, uma coisa você não pode falar nada para ninguém, porque isso pode dar problema para a gente. E aí você declara assim. Você nota na mesma hora, porque o Espírito Santo é como se fosse um despertador. Ele desperta você na hora. Isso está errado. E aí você crê, você diz assim, você declara isso. Eu creio. Isso, volta em si. Eu creio. Mas na hora que você é confrontado, você lembra, eu preciso do trabalho. O Senhor vai me entender. Deus vai me entender. Se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. E aí? Será que aquele que você crê não pode te guardar? Será que ele não pode te guardar? Quando estou entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de um trabalho, mas você pode ter outra situação. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu lutei muito para... Isso acabou na minha vida, mas eu fazia muito isso. Quantos já tiveram aqui o telefone... Como é que é o nome daquele telefone que disca assim? O nosso é celular, o outro chamava o quê? De linha. É isso? Fixo. Isso. Quem falou fixo aí? Tem jovem aí que não sabe o que é isso. Quem já teve telefone fixo? Telefone fixo aí. Telefone fixo. Eu já tive telefone fixo. Já trabalhei com telefone fixo. Na empresa que eu trabalhava, muitos anos atrás, é telefone fixo.
E aí eu atendia, tocava em... Alô? Alô? Eu posso falar com o Júnior? Deixa eu ver aqui se ele está. Como assim? Ou senão, posso falar com o fulano? Com quem? Com o fulano? Aí o fulano está do seu lado. Não. Fala que eu não estou. Já fiz isso. É incrível, mas o projeto Vida Nova, o Senhor age através do projeto Vida Nova para nos transformar. E há muitos anos, quando eu entrei no projeto Vida Nova em 2002. Quando eu entrei no projeto Vida Nova, o Senhor me tomou a minha família. Quando acontecia isso, depois que eu entrei, antes não, mas depois que eu entrei, sabe o que acontecia? Alô? Quer falar com quem? Com fulano? Aí ele falava assim, não fala que eu estou aqui não, o chefe, o gerente. Não fala que eu estou aqui não. Só um minuto só, botava no mudo. Se você quer que eu fale que você não está aqui, então que você não esteja aqui. Porque se você continuar aqui, eu vou falar que você está aqui. Sabe o que acontecia? O cara dava um pinote, derrubava tudo na mesa dele e corria lá para fora. E aí o que eu tinha que fazer? Não tinha o que fazer. Ele não está aqui. Ele não estava mesmo. Sabe o que eu recebi do mundo por isso? Teve uma promoção para gerente. Nem aconteceu, porque a Varig faliu antes. Teve uma promoção para gerente. Os gerentes se reuniram e deram o meu nome. Foi dado o meu nome para ser gerente. Sabe o que alguns falaram? O André não tem mais a prioridade dele não está mais na empresa. A prioridade dele está na igreja. Eles se enganaram. Minha prioridade não está na igreja. Minha prioridade está no Senhor. Não fui a gerente. Não deu tempo. A Varig faliu. Desculpa aí. Gente, mas eu era assim. Isso aponta. Eu creio, mas eu creio ao ponto de me doar para o Senhor. E o que acontecer? Eu vou seguir os princípios do Senhor ou eu vou quebrar o princípio do Senhor para que não aconteça nada de ruim para mim? Dei 2 exemplos aqui. Não sei qual é o seu exemplo que você possa estar vivendo, mas o crer é crer. O crer não é crer mais ou menos. O crer é crer. E se eu creio e a minha vida está na mão do Senhor, meu amado, minha amada, pode entrar uma pessoa aqui, que nem já foi, nós já lemos isso a beça, querer falar que é para a gente negar a Jesus. Sinto muito, mas eu não vou negar a Jesus. Você não vai negar a Jesus. O viver é Cristo. Diga comigo, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Vocês entendem isso? Vocês concordam com isso? Quando você começa a perceber isso, a autoridade que está no nome do Senhor Jesus vem sobre a sua vida. Ela vem sobre a sua vida. O pai, naquele momento, no versículo 24, ele declara: eu creio, mas confessa humildemente que precisa da ajuda de Jesus com a sua fé. Ele precisa da ajuda do Senhor Jesus. Você quer saber de uma coisa? Eu preciso todos os dias de Jesus. Todos os dias. Para que a minha fé não esmoreça. Para que a minha fé não fique abalada. Ah, mas você é pastor. Você não
sabe, a quem muito é dado, muito é cobrado. E não é cobrado só das autoridades, do nosso pastor, do meu apóstolo, não, do mundo. Você não sabe como eu sou confrontado, não sabe como o pastor Júnior é confrontado nesse mundo. Somos cobrados. Muito mais o pastor Alexandre. As pastoras. Muitas vezes, viu, Roberto? Muitas vezes nós somos... Deixa comigo, sai! Não sai nada. Aí, quantos já viram isso? Eu já vi isso. Sabe o que acontece? A gente tem que ser mais humilde. É engraçado, né? A autoridade está em cada um de nós. É o Senhor Jesus. Amém? Mas nós temos que ser humildes também, ao ponto de declarar que eu preciso da ajuda do Senhor na minha fé. Às vezes somos tão... agora, Diácono Júlio, vem aqui que eu sou o pastor agora. Agora eu sou pastor. Misericórdia. Misericórdia. Eu preciso de Jesus tanto quanto você, viu, meu amigo? Tanto quanto você. Eu preciso me alimentar tanto como qualquer um aqui. Porque senão a minha fé vai diminuir. E quando ela diminui, a minha mente diminui. Aquele pai foi tremendo. Me ajuda. Me ajuda. Eu quero falar sobre algumas lições que nós tomamos com isso. Passa aí, 24, 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Só até aí. Quero finalizar dizendo para você: nós precisamos buscar o Senhor para que a nossa fé cresça e não esmoreça. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo, para que nós devemos acreditar. E tudo posso naquele que me fortalece. Já tivemos um tempo aqui que muitas pessoas ficavam endemoniadas. Se tem uma coisa que a minha esposa sabe, algumas pessoas que me conhecem, sabem disso. Se tem uma coisa que eu não gosto é de palhaçada. O diabo fazer palhaçada na casa do Senhor. É pegar o demônio e expulsar logo de uma vez. Não ficar. Não. E graças a Deus a gente fazia isso de uma vez só. Que nem muitas igrejas aí fazem. Qual é o seu nome? Eu não sei mais o que. Começa a entrevistar. Não, negativo. Está manifestado, sai agora. Porque aquela pessoa ali está sofrendo. Aquela ali literalmente está sofrendo o pão que o diabo amassou. E será que a gente não tem dó, não tem compaixão de uma vida dessa? Não, sem palhaçada. O diabo não tem que ficar fazendo show aqui na nossa casa, na casa do Senhor. Entende por que eu estou falando isso? Jesus via a multidão se aglomerando. Quem vai fazer? Vai ter show nenhum, não. Expulsou logo esse demônio e acabou. E acabou. Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Algumas lições. Reconhecer a autoridade que está em Jesus. Você verdadeiramente reconhece a autoridade que está em Jesus? Não é você. Não é você. É Ele em você. Voltamos para aquele título, lembra disso? Não somos nós, é Ele em nós. Não é você. Você reconhece essa autoridade de Jesus? Consegue entender isso?
Porque se você entender isso perfeitamente, quando você declarar o nome de Jesus, nada será impossível. Reconhecer que somos bastante limitados e dependemos totalmente de Jesus. Quando você está numa situação, você reconhece que você é limitado. Você só pode vir até aqui. Mas Jesus pode ir a mais. Ele vai mais. Porque Ele te ama. E Ele não vai deixar você ser envergonhado. Ele não vai deixar você ser envergonhada. Mas você entende isso. A total dependência do Senhor. No Senhor. Agora deixa comigo, Jesus. Agora deixa comigo, agora é comigo. Tem muita gente que faz isso. Quando já está dando tudo certo. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas nós já vimos aqui, chegaram aqui nessa casa, quebrado, destruído. O Senhor levantou, restaurou, foi embora. Agora deixa comigo, Jesus. Precisamos reconhecer que somos bastante limitados e que dependemos totalmente de Jesus. Amém? Reconhecer que a nossa fé precisa crescer. A nossa fé precisa crescer. Como é que nossa fé pode crescer? A palavra de Deus diz que é por ouvir a palavra. Eu quero acrescentar algo que a palavra de Deus diz. É experiência com o Senhor. Experiência com o Senhor. E como é que a gente vai ganhar experiência? Quando estiver passando por situações. Como eu vou ter fé que aquilo ali vai se resolver? Se ainda não se resolveu, vai se resolver. Daqui a pouco vai ter outras circunstâncias. Agora naquela primeira resolveu, então agora essa segunda vai resolver também. Porque o Senhor, o nome de Jesus é poderoso. Consegue entender isso? Ser humildes. Nós temos que ser humildes. Não é porque o Senhor está agindo na sua vida que você pode achar que agora eu sou o cara. Agora eu sou. Eu já ouvi isso, tá, gente? Eu estou aqui em cima do púlpito. Estou falando a verdade para vocês. Você pode até não acreditar, mas eu já ouvi isso. Não toque em mim, senão um raio vai te partir. Eu falei, meu Deus. Soltei na hora. Na hora, o quê? Quem que se lembra disso? Se lembra disso? Ainda passa aí na rua, tá? Gente, misericórdia, humildade. Se você crê em Jesus, em quem Ele é e o que Ele pode fazer, sabe isso que você está passando? O milagre vai acontecer. Vamos ficar de pé? Ministério de música, quero orar. Nós precisamos ter fé naquele que é o autor e consumador dessa fé, da nossa fé. Da nossa fé. E eu quero orar por você, que entendeu essa palavra. Eu quero orar por você e com você. Porque nós estamos vivenciando essa batalha na carne. Nós estamos vivenciando nesse mundo o que está acontecendo na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Nós estamos vivenciando isso. E não está sendo fácil. Você sabe? Ver pessoas morrendo, sendo elas o que são, diferente do que são. O povo de Deus não pode ter um coração acomodado. Um coração de que a merecia. Isso não pode ter no nosso coração. Porque eu não merecia. Eu não merecia a graça. E eu fui alcançado. Já era para estar morto há muito tempo.
mas o Senhor me alcançou e o Senhor te alcançou. Por que nós achamos que o pecado do outro é maior do que o nosso? Se Deus fala que não é. Por quê? Se uma pessoa, você sabe que uma pessoa morreu de uma forma absurda, e você se conforma com isso, você não pode. Você tem que orar. Nessa noite eu quero orar por você, pela sua fé. Pela sua fé. Para que ela venha crescer e não esmorecer. Para que ela não seja abalada, porque abala. Eu sei que abala. Eu fico abalado, por que você não vai ficar abalado? Que você seja humilde para reconhecer isso. Assim como aquele pai foi humilde. Ele não disse para Jesus, eu creio, e acabou por isso mesmo, e Jesus podia se curar ali na hora. Podia ou não podia? Podia, não é, pastor? Podia chegar, eu creio, e Jesus ia curar. Porque a compaixão dele não estava no pai, estava no garoto. Quem estava sofrendo mais era o garoto. Ele podia ter dito, eu creio. Mas não, me ajuda. Nessa noite eu quero orar por você e com você, porque eu preciso dessa ajuda também. Enquanto cantamos aqui, vem aqui à frente. Vamos orar juntos, para que a nossa fé cresça. E quando vier as situações, nós não fiquemos de qualquer maneira alheios. Ouvimos pelo rádio o que está acontecendo. Vocês sabiam que vai nascer uma igreja em Pinheiral? Quem sabia? Viu, pastor Júnior? Vai nascer uma igreja em Pinheiral. Já está indo gente, eu creio nisso. Eu já vejo isso. Eu já gerei isso, estou gerando isso já. Mas sabia que foi apedrejada uma pessoa lá em Pinheiral? Quantos sabiam disso? Alguém sabia? Foi apedrejada uma pessoa lá em Pinheiral. Nós não podemos nos conformar com isso. Será que a nossa fé está tão pequena que nós somos alheios? Não. Vem aqui à frente. Vamos orar juntos pela nossa fé. Eu preciso, se você precisa, vem aqui na frente enquanto nós cantamos esse louvor. Bem rapidinho, porque nosso tempo já está. Eu não quero passar do tempo. Seremos abalados.
Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Olha, eu sinto a presença do Espírito Santo agora nesse momento. O Senhor vai encher agora você de fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos agora. Senhor, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode. Assim como aquele pai, Senhor, dizendo que crê, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pai, o Senhor pode fazer existir portas onde não existem paredes. Por isso nós cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti. Mas nessa noite nós te pedimos a ajuda, Senhor. A batalha tem sido, Senhor, muito forte. Nós temos visto, Senhor, como o diabo tem agido nesse mundo. E às vezes, muitas vezes somos confrontados com situações. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Nos ajuda, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu sei, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode fazer um milagre, e essa é a Tua vontade, Pai. Mas quando vier essas circunstâncias, nos ajuda, amado Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, amado Espírito Santo, para que nós não venhamos a ser abalados. Eu ministro sobre cada vida aqui, Senhor, uma fé inabalável, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nós expulsamos todo demônio que tenta sugestionar na nossa mente que não vai acontecer, que já passou tantos e tantos anos, tanto tempo, e não aconteceu até agora, por isso não vai acontecer. Nós lançamos por terra agora. Cala a boca do inferno, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que isso não venha mais a nos abalar, em nome de Jesus. Que nossos ouvidos espirituais estejam blindados, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, que há em nós e através de nós. Pai, que nós sejamos, Senhor, a partir dessa noite, colunas, Senhor, levantadas no meio desse mundo, para que quando nós abrimos a nossa boca, o Teu nome seja glorificado. Porque nós somos, Senhor, a Tua igreja, no qual as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a partir dessa noite venhamos a ser diferentes, Senhor. Não alheios, Senhor, a tudo que está acontecendo, mas sim homens e mulheres tementes a Ti, Senhor, que levantarão a sua voz e o inferno vai recuar. Em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
fé que Deus tem colocado na sua vida. Seu. Senhor, não seremos abalados, porque sabemos que o teu nome é poderoso. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aprenda uma coisa: se agarre em Jesus, Ele pode fazer. Amém? Volte para o seu lugar, já vamos terminar.